Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco e quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, dia 15 do 11 de 2020, quando celebramos o 33º domingo do tempo comum. Nós já estamos no final do ano litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é? No próximo domingo nós celebramos o último domingo do tempo comum, o 34º, e também a festa de Cristo Rei do Universo, a solenidade de Cristo Rei. O evangelho desse domingo é de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, que vem falar também da segunda vinda do Senhor. Nesses últimos domingos do nosso ano litúrgico, nós estamos vendo a liturgia, da segunda vinda do Senhor. A primeira vinda nós sabemos, no tempo do Natal, no tempo do Advento, nós nos preparamos para Jesus que vem, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. A segunda vinda é a volta de Jesus. Então, nesse evangelho, Jesus está falando aos seus discípulos. E ele diz: um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2, mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Queridos irmãos e irmãs, quem é este homem? Quem é este patrão? É o próprio Jesus. Aonde é o estrangeiro? É a volta para o Pai. Ele que veio do Pai voltou para o Pai e um dia vai voltar para julgar a todos. E aí ele distribui os talentos. Quando a gente fala de talentos, a impressão que dá é que é a capacidade de algo diferente. O talento na palavra de Deus, não é? É uma medida, como nós temos a medida de quilo, de centímetros. Um talento, na época de Jesus, equivalia a 6.000 dias de trabalho de um trabalhador. Então não era pouca coisa. Mas aí a gente começa a pensar assim: nossa, por que esta discriminação? A um deu 5, a outro 2 e a outros 1 só talento. De acordo com a sua capacidade, diz o Evangelho. Estes que receberam 5 e 2, tratou logo de multiplicar os talentos que Deus os deu. Aquele que recebeu 1 ficou com medo, enterrou os talentos, enterrou o dinheiro do patrão. O que nos fala esta palavra? Queremos interpretar de maneira seguinte: todos nós temos capacidade de desenvolver os talentos que Deus nos dá, de acordo com a nossa capacidade. Mas muitos de nós temos medo e acabamos enterrando os talentos. O que é o talento? Jesus não tinha riqueza. Ele nasceu pobre, morreu pobre.
viveu no meio dos pobres. O que é este talento? É a nossa atitude, a nossa ação, é o amor ao próximo, sobretudo. Por isso, no final deste evangelho, nós vamos ouvir assim: aquele a quem foi dado será dado ainda mais, e aquele a quem pouco foi dado, o pouco que tem será tirado. Ou seja, precisamos desenvolver os talentos que Deus nos deu. Entendendo que ele está falando da volta. O patrão que viajou é o próprio Jesus. Ele que esteve no meio de nós voltou para o Pai e disse: vou para o Pai, vou preparar um lugar para vós, e quando lá eu estiver, vou voltar e levar você comigo. O dia e a hora não sabemos. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 6, nós vamos ouvir assim: vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, de repente, sobrevirá a destruição como as dores de parto sobre uma mulher grávida. Ou seja, como um ladrão. Não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor virá. E nós, queridos irmãos e irmãs, como filhos e filhas amadas de Deus, conforme confirma esta palavra, na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Somos filhos de Deus, somos filhos do amor, aguardando a vinda do Senhor. A liturgia destes últimos domingos do tempo comum, que está se encerrando, e no próximo domingo celebramos, como disse, a festa de Cristo Rei, a solenidade do Cristo Rei do Universo. Depois nós vamos iniciar um novo tempo litúrgico, com o tempo do Advento, e fala da segunda vinda do Senhor, a liturgia desses últimos domingos. Jesus que veio pela primeira vez, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, agora ele vai para o Pai e volta. Nós chamamos na teologia a parousia. Então a liturgia deste domingo, deste 33º domingo do tempo comum, vem nos falar então da segunda vinda do Senhor, que nós chamamos de escatologia, o fim dos tempos. E como nos devemos preparar? A primeira leitura do livro dos Provérbios nos ajuda um pouco nisso, que compara a uma mulher. Uma mulher forte, quem o encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias de sua vida. E por fim, para ligar com a liturgia deste domingo, ela abre suas mãos aos necessitados e estende suas mãos aos pobres. Queridos irmãos e irmãs, quais são os talentos? O serviço, a caridade, o amor, sobretudo aos pobres. Neste final de semana, nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Por isso, queridos irmãos e irmãs, as nossas ações, as nossas atitudes é que vai determinar como estaremos preparados para a vinda do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Que Maria Santíssima interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.